Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana foi marcada por uma combinação de sinais macroeconómicos positivos, resultados empresariais sólidos e uma geopolítica que continua a recusar deixar os mercados financeiros respirar tranquilamente. Na frente macroeconómica, o grande destaque foi o relatório do emprego de abril nos Estados Unidos da América, o chamado Non-Farm Payrolls, que mostrou que a economia norte-americana criou 115 mil empregos em abril, muito acima das estimativas dos 62 mil, consolidando assim 2 meses consecutivos de crescimento do emprego pela primeira vez em quase um ano. Quanto aos salários, ficaram abaixo das expectativas, o que reduziu a pressão inflacionária salarial, uma leitura relativamente confortável para a Reserva Federal norte-americana. O mercado esse continua a descontar taxas inalteradas até ao final de 2026, com os cortes dos juros a parecerem cada vez mais distantes num contexto de inflação energética persistente. Na earnings season, a grande surpresa positiva da semana foi a AMD. A empresa reportou receitas de 10 mil milhões de dólares aproximadamente, um crescimento de 38% em termos anuais, com a sua divisão de data center a crescer 57%. Com isto, as ações dispararam 17% na sessão seguinte, com a sua CEO a elevar as perspectivas para o próximo trimestre e a reforçar que a inteligência artificial agêntica está a impulsionar uma nova vaga de procura por CPUs de alto desempenho, um mercado onde a AMD está a ganhar terreno rapidamente. Quanto à geopolítica, a semana começou com o mercado a digerir a resposta iraniana à proposta de 14 pontos dos Estados Unidos da América, que foi uma declaração de soberania regional que rejeitou na prática todos os termos americanos. Trump, obviamente, afirmou não gostar da resposta, mas sem dar novos ultimatos, acabou por deixar as negociações tecnicamente abertas. Com isto, o preço do petróleo voltou a disparar na abertura dos mercados neste domingo à noite, refletindo a persistência do risco associado ao Estreito de Hormuz, que na verdade continua ainda fechado. E para esta semana, 3 temas estarão em destaque. O primeiro é a publicação da inflação de abril nos Estados Unidos da América, esta terça-feira, um dado particularmente relevante num contexto em que a inflação energética continua a ser o principal fator de pressão para os bancos centrais. O segundo será a confirmação de Kevin Warsh como novo presidente da Fed, que deverá acontecer esta terça-feira por votação essencialmente partidária no Senado, numa transição de liderança entre Jerome Powell e Kevin Warsh, que o mercado seguirá com muita atenção. O terceiro, e possivelmente o mais relevante para os mercados esta semana, é a visita de Estado de Donald Trump à China entre quarta e sexta-feira. É a primeira visita de um presidente americano à China desde 2017, na qual Trump e Xi Jinping deverão discutir o Irão, o Estreito de Hormuz, e este será o tema crucial, mas também disputas comerciais entre ambos os países e a carreira pela inteligência artificial. Mas com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos da prata. Observando o gráfico da prata em velas diárias, é possível notarmos o forte rally que tivemos no final do ano passado, que elevou o preço da prata dos 50 dólares aos 120 dólares em pouco mais de um mês, representando isto uma valorização de cerca de 150% em tão pouco tempo. Claro que, como acontece em todas as tendências que sobem demasiado rápido, é normal que mais cedo ou mais tarde tenhamos
uma correção. Correção essa que acabou por acontecer no início deste ano, com um crash, uma sexta-feira negra que assistimos na prata e no ouro e que passou os preços da prata para o intervalo onde tem estado a cotar durante o início deste ano. Contudo, durante a semana passada, identificámos uma oportunidade muito interessante de negociar a favor da tendência ascendente, sem que para isso estivéssemos a negociar aquele rally que aconteceu no final do ano passado. Então, traçando uma linha de suporte desde os mínimos de agosto do ano passado, a tocar nestes mínimos que fizemos em novembro do ano passado e que mais tarde, em março deste ano, funcionou como uma importante região de pressão compradora, era possível observar uma grande oportunidade de compra junto a essa linha de suporte que marca aquilo que é, até o dia de hoje, a tendência sustentável da prata de médio ou longo prazo. E foi por isso que na semana passada, quando a prata se encontrava no início da semana junto à região entre os 70 e os 72 dólares, que identificámos aqui a nossa oportunidade de compra. Tendo em conta a forte valorização que a prata realizou em apenas 2 dias, com uma subida em torno dos 12-13%, acabámos por fechar o nosso trade, dado que uma valorização destas em tão pouco tempo acaba por ser algo muito interessante para nós, enquanto swing traders, para encaixar ganhos. Ainda assim, aquilo que se percebe é que podemos estar no início de uma nova escalada ascendente que certamente iremos procurar fazer vários trades ao longo dessa tendência ascendente, o qual vai encontrar algumas barreiras pelo caminho. A primeira é esta já onde nos aproximamos, entre os 82 e os 85 dólares, tendo em conta que são os 38.2 de Fibonacci desde os máximos do ano até os mínimos do ano, e portanto uma região para já de curto prazo importante pressão vendedora, mas que mais tarde ou mais cedo, caso seja quebrada, poderá elevar o preço da prata outra vez para cima dos 100 dólares por onça. É por isso um movimento que foi interessante para aproveitarmos no curto prazo, mas que também é muito importante para visualizarmos aquilo que poderão vir a ser os swings futuros que vamos negociar. Se deseja saber mais sobre os nossos serviços e explorar como podemos ajudá-lo a tornar-se um investidor com resultados consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone para um atendimento mais direto, ou se preferir, envie-nos um e-mail com as suas questões ou objetivos. Desejamos-lhe uma excelente semana de trading e até para a semana.